Olá, muito boa tarde. Ao longo destas semanas da Páscoa retomam-se textos da Bíblia que falam da ressurreição. Muitos são estudados pelo padre João Lourenço, muitos destes textos, na sua mais recente obra, A Páscoa do Discípulo Amado. É essa obra o ponto de partida no programa que agora partilhamos consigo, onde vamos também deixar pistas de análise da liturgia deste domingo. Padre João, boa tarde, obrigado por estar connosco neste programa. Boa tarde. Já lá vamos, de facto, a textos específicos da liturgia deste domingo. Antes, pegámos neste livro que publicou agora no contexto da Páscoa, para apresentar vivências pascais do apóstolo João. Que especificidade têm estas vivências, seja no texto do Evangelho de São João, seja também no livro do Apocalipse e na carta também, não é? Creio que são vários textos que aqui reúne. Ora, então, renovando as saudações, o tema pascal, a motivação pascal, é um tema central, é um motivo fulcral de todas as narrativas ligadas à tradição do apóstolo São João. Independentemente da identificação do autor, que é um outro problema, eu procurei, analisando os respectivos textos que foram mencionados, primeiro, encontrar um enquadramento bíblico que os ajuda a compreender. E esse enquadramento bíblico está muito bem expresso, não exclusivamente em São João, mas está muito bem expresso aqui no quarto Evangelho, a partir do texto de Isaías 53. A essa análise e ao impacto que esse texto teve na tradição ou nas tradições da primeira comunidade, importa tê-lo presente porque ele é fundamental para perceber muitos conceitos que estão na base dessas interpretações. Pegarmos nos textos do Novo Testamento, não exclusivamente São João, é importante dizê-lo, mas também noutros textos, Paulo, carta aos Hebreus, os outros Evangelhos, ignorando porventura a presença que esse texto teve, não tanto na tradição textual, ou seja, no pegar no texto e transferi-lo para o Novo Testamento, mas principalmente através das releituras de que esse texto era objeto na tradição judaica, litúrgica, popular, aquela que servia de catequese ao povo de Israel. Quer isso dizer que a Páscoa, segundo São João, está muito enraizada na Páscoa judaica, na vivência da Páscoa judaica? Profundamente enraizada da Páscoa judaica, principalmente nas tradições também. Se o texto de Isaías 53 serve de quadro de fundo, depois, muito daquilo que São João nos narra, a forma como ele interpreta o acontecimento, e é importante dizê-lo, porque nós muitas vezes pensamos que as narrativas evangélicas seguem a sequência dos acontecimentos. Não. A Páscoa começa por ser o motivo que dá luz ao passado. Portanto, quando João analisa e nos narra a vida de Jesus, ele está a fazê-lo a partir do acontecimento pascal. Já é o Senhor, e são muitos os textos, que informam os textos anteriores. Mas há também aqui nas narrativas de São João um outro motivo muito rico, que é o motivo das tradições pascais judaicas precisas do livro do Êxodo e da liturgia judaica, da liturgia festiva judaica, por exemplo, a figura do Cordeiro, não é? Que é um tema, é uma figura que une os Evangelhos, une o Apocalipse, onde, de facto, o Cordeiro imolado é o centro. E o sentido que é dado a essa figura como uma espécie de imagem, de prenúncio daquilo que seria o mistério pascal de Cristo, está sempre presente. Portanto, este texto contempla um estudo dos textos joaninos orientados para a Páscoa em 4 passos. O impacto de Isaías 53, a paixão de Jesus, que também é muito importante. Não há vivência pascal se não houver também vivência da paixão, ou seja, os dois momentos, não dissociar um do outro, até porque a própria narrativa joanina o faz. Depois, a centralidade sobre o capítulo 20, que são as manifestações, os encontros de Jesus
ou dos discípulos, dos seus seguidores com o ressuscitado, e finalmente uma abordagem ainda um bocadinho em primeira mão ao livro do Apocalipse, principalmente tomando a linguagem de âmbito pascal que também está presente no livro do Apocalipse. E olhando de facto para essa análise desde o Antigo Testamento, paixão e depois a narrativa pascal, que especificidade encontramos neste autor, em São João? Olha, acima de tudo, eu acho que poderia caracterizar 2 ou 3 traços. Primeiro, uma dimensão muito pessoal, eu diria mesmo uma dimensão muito afetiva, muito de comunhão entre a figura do ressuscitado e a figura do discípulo amado. Esse é um traço que percorre, que está presente. João não narra, nos seus textos, uma experiência vivida por. Não, ele narra, acima de tudo, uma experiência vivida a partir da sua intimidade, da sua proximidade. Este é um traço, certamente, muito significativo. Outro traço é o traço comunitário. O traço comunitário é isso que singulariza cada um dos evangelistas em si. Em João, esse traço comunitário provavelmente é um bocadinho mais amadurecido, tem traços, eu diria, de matriz espiritual, teológica, mais aprofundados, porque também é um texto que aparece mais tardiamente. Um terceiro traço, que também é uma terceira marca que define as narrativas do apóstolo João, é a escolha dos personagens, daqueles a quem o ressuscitado se manifesta, ou então aqueles que têm a dita de reencontrar ressuscitado, com traços muito singulares. Estou a recordar-me a Madalena, por exemplo, as figuras femininas estão muito presentes na Paixão, o Tomé, podíamos dizer o discípulo paradigma da incredulidade, que não é vivida, que não é experimentada a partir da experiência humana, e, portanto, essa dimensão também é um traço singular, ou seja, a experiência com o Jesus histórico é o fundamento da experiência da fé. É difícil dissociar estes 2 momentos, e São João fala de uma forma muito continuada, muito precisa, e eu diria, para nós, muito motivadora. Aliás, eu não aprofundei esse tema, mas ele pode ser muito bem aprofundado a partir daquilo que é a linguagem da primeira carta a São João. É verdade que aí não há uma referência pascal tão forte, mas há uma referência muito importante ao sentido da encarnação. Não há vivência pascal sem a dimensão da encarnação, como aliás no Antigo Testamento. É a encarnação histórica do povo de Israel, no seu contexto, que dá sentido à própria Páscoa judaica. Nesta análise que faz, e a partir da experiência de facto pascal de São João, podemos dizer que esse mistério da ressurreição ganha muita humanidade, ganha muita proximidade com a pessoa humana? Colocando-nos na experiência do próprio evangelista ou dos redatores finais, dos editores da obra, essa narrativa ganha uma dimensão humana muito significativa e muito valorizável. E ao mesmo tempo com uma grande novidade, porque uma das preocupações na narrativa João é superar efetivamente as heresias do gnosticismo e da negação da corporeidade e da humanidade, da encarnação de Jesus. E, portanto, isso está muito bem vincado no mistério pascal, na paixão. O sofrimento é uma realidade concreta, é vivido. Jesus dá-lhe um sentido diferente, ou João dá um sentido diferente a esse sofrimento e, ao mesmo tempo, o encontro pascal como uma experiência de vida e como, eu diria, dinâmica para partir em relação ao testemunho e ao anúncio. Este livro termina com não é um capítulo, mas sobre uma apresentação de vocabulário específico nesta análise da Bíblia, que acredito seja vocabulário destes textos, mas sobretudo da análise que é necessário fazer para os textos que vêm na Bíblia, não é?
Sim, São curiosidades interessantes e que ajudam muito a ler. Este vocabulário não se esgota neste livro, nem foi tomado todo a partir deste livro, mas está muito presente em muitos textos do Novo Testamento e é importante, porque nós não temos, ou seja, o nosso vocabulário corrente não abarca o âmbito de vários destes conceitos. Mais que termos, temos aqui conceitos fundamentais, que são muito esclarecedores e, portanto, temos aqui um pequeno instrumento de trabalho para ajudar a perceber e a compreender o que é o ambiente judaico a partir do qual emergem os textos e as experiências. Estamos a falar de palavras como Shema, que até Shema, por exemplo, que era a oração. Mishnah, estou a ouvir Mishnah, também. que é fundamental para a compreensão da literatura judaica da época, sem a qual nós não percebemos o mundo jurídico e o ambiente do tempo de Jesus. Midrash, que é exatamente outra coisa, é que, no geral, há uma grande confusão e às vezes é um bocadinho promovida a partir de dentro. O Midrash nem significa mentira nem verdade. Significa apenas um processo narrativo, uma releitura do texto apresentada em perspectivas compreensíveis, nós diríamos em perspectivas pastorais. Portanto, às vezes as pessoas criam um bicho de 7 cabeças quando se diz esse texto é um Midrash. O Midrash tem a ver com o género literário e não tem a ver com a questão da verdade, da afirmação ou do texto em si. Portanto, importa muito ter alguns destes conceitos presentes. Talmud, que é muito importante, enfim, Targum, um conceito fundamental para nós podermos chegar ao tempo e ao período do Novo Testamento. Uma ferramenta que de facto ajuda também a interpretar os textos nomeadamente sobre a Páscoa. Vamos fazer esse exercício a partir dos que são propostos para a liturgia deste domingo. Desde logo o texto do Evangelho, que é precisamente de São João, no capítulo 10º. Antes das pistas de análise do Padre João Lourenço, vamos escutar este texto. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Padre João Lourenço, este texto, este ambiente, não é, faz com que este domingo seja denominado Domingo do Bom Pastor, creio, não é? Também Domingo das Vocações, etc. O quarto domingo da Páscoa é sempre um domingo muito singular na liturgia, exatamente porque a temática decorre toda à volta desta figura do pastor. E a figura do pastor é uma figura muito comum à tradição bíblica, quer a tradição vivida pelo povo de Israel, porque é parte de um povo nómada, sabe o que é que são essas figuras e o valor dessas figuras, que era a tradição profética. São os profetas, debruçaram-se muito sobre esta figura, por exemplo, Ezequiel 34, Jeremias, Zacarias 11, todos eles nos falam do pastor, exatamente porque é uma figura, eu diria, de carinho, de proximidade. É da experiência também do povo, da experiência do povo, da experiência histórica, da experiência vivencial. É uma figura, diríamos, quase um paradigma, modelo de proximidade e de motivação, porque o pastor é aquele que, no fundo, está motivado e acolhe as ovelhas e as orienta. E, portanto, nós temos aqui... E que mensagem passa através deste texto, através da apresentação desta comparação? Olha, eu diria, para não ir muito longe, buscando o texto que aqui nós temos. Nós temos aqui neste texto: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Conheço-as e elas seguem-me. Ou seja, 3 etapas, 3 verbos. A escuta, o conhecimento e o seguimento. São 3 elementos fundamentais em qualquer ação pastoral que se desenvolva. Escutar a voz identifica. Jesus serve-se muito disso, porque de facto é a experiência do pastor.
A voz identifica aquele que a pronuncia, não é? Os pais da Igreja diziam que João era a voz e Jesus era a palavra. A voz, em relação a Jesus, tem sempre a ver com a palavra. Não é a voz pela voz, é a voz pela palavra. Quando Jesus está aqui a dizer as minhas ovelhas escutam a minha voz, está a dizer as minhas ovelhas escutam a minha palavra. Porque a palavra é um todo. Em Jesus a palavra é um todo com a sua voz. Porque não é apenas a palavra abstrata, não é apenas a palavra num contexto indefinido. Não, é palavra num contexto pessoal, numa relação pessoal. E isso é extremamente importante. Pois eu conheço-as. Mas aqui o verbo, podíamos assim dizer, tem um sentido duplo. Ele conhece-as e elas são ovelhas que conhecem-no a ele. E, portanto, alguns versículos antes diz exatamente, elas conhecem-me, seguem a minha voz e entram no meu redil, ou seja, ficam na proximidade da minha comunhão, da minha presença. Decorre daí depois a afirmação final, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, é desse conhecimento recíproco? É desse conhecimento recíproco, até porque uma dos elementos fundamentais que o quarto Evangelho já afirma, lança, é exatamente as ovelhas. O seguir Jesus é um dom do Pai. E Jesus é o primeiro dom do Pai. Deus concede ao mundo a pessoa do Filho e na pessoa do Filho une aqueles que o seguem tão bem, como depois vai afirmar no capítulo 17, naquele bonito texto sobre a oração de Jesus na última ceia, não é? Também em São João. É interessante que a liturgia, nos 3 ciclos A, B e C, coloca o capítulo 10º do quarto Evangelho como Evangelho dos 3. Não liga a Mateus, a Marcos e a Lucas, mas é sempre João que pauta todos estes, nos 3 ciclos, o domingo. E são sempre partes do quarto Evangelho. Esta temática do bom pastor. Esta temática do bom pastor, exatamente para dar uma dimensão cristológica de referência a Jesus para este capítulo. Nesta análise que fazemos aos 3 textos, que são lidos nas Eucaristias deste domingo, passemos à primeira leitura, capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, onde se referem, o alargar das fronteiras e da notícia da ressurreição, não é? Aos gentios encheram-se de alegria e glorificavam a palavra do Senhor. A liturgia procura apresentar aqui nos Atos dos Apóstolos quase que uma experiência de serviço pastoral, não é? Os apóstolos são também os pastores que o pastor enviou. E neste sentido mostra que, de facto, este serviço não fica só ligado à casa de Israel, mas a todos os povos. Portanto, há aqui um alargamento já, eu diria quase uma espécie de universalismo do sentido do ser pastor, e que os discípulos continuam à semelhança de Jesus. Eles devem ser também pastores para todos. Têm de abrir as portas. E este texto mostra que, de facto, a tradição judaica recusa o judaísmo nas comunidades onde, em várias, recusa escutar a voz deste novo serviço pastoral e os apóstolos alargam o seu serviço numa perspectiva universal. Portanto, há aqui já uma vivência deste sentido do ser pastor presente nas comunidades das origens cristãs. Desde as primeiras etapas. E passamos ao texto da segunda leitura, que é do Apocalipse, precisamente. E voltamos a este autor, que o Padre João apresenta neste livro, A Páscoa do Discípulo Amado. E com linguagem simbólica, começa por dizer o texto: eu, João, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar. A quem se estava a referir? Ou a que é que se estava a referir? É um bocado difícil dizer a quem se estava a referir, mas certeza que o texto tem uma espécie de abertura universal. O que é que se trata aqui? Aí está, nessa palavra, universalidade. Não é? Na universalidade. Este texto do Apocalipse, capítulo 7º, é um texto que é muito usado na liturgia da festa de Todos os Santos.
exatamente para representar exatamente esta universalidade. Mas, acima de tudo, aqui é tomado como uma espécie de glorificação do pastor. Do pastor sobre a forma do cordeiro. Aliás, o cordeiro e o pastor vivem um para o outro, e o Novo Testamento toma as duas dimensões, aplicando-as a Jesus. Enquanto ele é palavra, é pastor. Enquanto ele é Salvador, ele é cordeiro, é o cordeiro imolado, mas também é um serviço pastoral. E aqui está, nesta linguagem muito figurativa, porventura um capítulo dos mais ricos do Apocalipse, a dizer que este serviço que ele faz enquanto cordeiro, que congrega e que salva, não se fecha numa identidade específica. Está aberto a todos, portanto é uma multidão incontável que vem de todas as partes. Há aqui uma espécie quase de perspectiva futura. Se nós lermos o texto, que não deve ser lido, mas se nós lêssemos o texto em sentido realista, ele deve ser lido essencialmente em sentido espiritual, não é? Portanto, como é que se entra nessa nova comunhão, nesse novo rebanho, ou seja, nessa nova relação de comunhão? Eu não gosto muito da palavra rebanho aplicada aqui, mas nessa relação de comunhão, como é que se entra? Entra-se, diz o texto, branqueando as túnicas, no fundo, a vida no sangue do Cordeiro, que é uma dimensão importante, ou seja, partilhando do seu mistério pascal através dos sacramentos. E são textos que o Padre João Lourenço analisa neste livro, a Páscoa do Discípulo Amado, que acabou de sair, nomeadamente estes textos do Apocalipse e do Evangelho de São João, em torno das narrativas pascais. Agradeço-lhe, Padre João Lourenço, ter estado connosco. Muito obrigado, um prazer. A apresentar estes textos que são lidos na liturgia de domingo e o estudo que vai desenvolvendo em torno dos livros da Bíblia. Muito obrigado. Então, amanhã é um prazer fazer isso. Muito obrigado. Fica ainda o convite para o nosso próximo encontro, na manhã deste sábado, na Antena 1. Desejo-lhe uma boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.